Olá, hoje nós vamos tratar de uma matéria sobre a alienação parental, que é uma matéria de psicologia, comportamento e direito, e ocorre quando um dos pais fala mal dos filhos perante os outros ou para eles. Isso é um erro gravíssimo porque traz consequências negativas para o futuro equilíbrio emocional dos filhos. Isso dá um nó na cabeça das crianças e acaba prejudicando a índole deles quando no desenvolvimento com os seres humanos adultos. Então, a lei contra isso já chegou atrasada no Brasil, levou muitos anos para chegar aqui, veio dos Estados Unidos essa ideia, e somente em 2010 entrou em vigor a Lei 12.318, que define o que é síndrome de alienação parental. O artigo 12 da lei, o artigo 2º da lei, ele diz: considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção do vínculo com este. Então, é crime falar mal dos pais, os pais falar mal dos filhos, tentando montar uma imagem ruim para eles. E isso aí pode acontecer por vingança, por ódio ou por chantagem, e você pode até achar que está ganhando com isso, mas é um tiro que sairá sempre pela culatra, né? O seu filho vai se sentir confuso, desprotegido, depressivo e infeliz convivendo com você dessa forma. Então, isso faz uma enorme confusão na cabeça das crianças, principalmente se vocês estão separados ou estão se separando ou estão em litígio. A criança vai se sentir dividida e até mesmo achar que ela é culpada da separação dos pais ou culpada de todos os problemas de crises financeiras ou qualquer outra crise de relacionamento que os pais estão enfrentando. Então, isso traz um grande prejuízo, inclusive na vida escolar das crianças, até mesmo na vida afetiva, e a criança pode se tornar agressiva, depressiva, ou ansiosa. Isso é notável até nos desenhos que a criança faz na escola, nos trabalhos escolares. O professor nota as dificuldades que ele passa na vida familiar, porque fica refletido nos seus desenhos, nas suas pinturas, e nas expressões, até nas redações da criança. A situação mais comum observada na prática na vítima de alienação é que seja considerado o pai o alienador. E por isso a lei usa a expressão genitor, mas nada impede que a mãe seja alvo também da alienação parental. A lei fala em genitor como se a vítima da alienação seja sempre o pai biológico da criança, mas não é isso que acontece. A doutrina, inclusive, defende que, literalmente, a lei, a vítima da alienação pode ser outra pessoa, pode ser os ligados, padrasto, madrasta, esse jaboti do pai socioafetivo que cria aí, os avós, os tios, os irmãos, qualquer pessoa que seja responsável pela criança. Então a lei chama de alienador a pessoa que promove ou induz essa alienação parental. E alienado, a pessoa que é vítima da alienação. Outra novidade que surgiu, outro jabuti que surgiu, são esses casais homoafetivos que adotam crianças. Isso aí foi uma inovação criada pela agenda esquerdista do Brasil, que criou aqueles jabutis lá, kit gay, casamento gay, crime de homofobia. Tudo isso que foi criado depois é que trouxe muitos problemas para as crianças. Eles não pensam nas crianças, só pensam em si mesmo. Então, vejamos aquele triste caso do menino Juan, que foi adotado por duas mulheres homoafetivas que acabaram matando a criança porque queriam transformar a criança à força do sexo feminino se a criança era um menino. E isso aí a esquerda acha normal e a imprensa não publicou uma vírgula sobre isso. A ministra Damares, a nossa grande ministra da família, chegou atrasada, 2 décadas de atraso na nossa política, mas nunca é tarde, nem tudo é cor-de-rosa na vida, tudo tem lutas, né? Então, nós vamos ter que lutar pela proteção das nossas famílias e conhecer a legislação
Isso nunca mais vai acontecer. Graças a Deus, João Willis foi embora, graças a Deus trocou o governo e as coisas vão melhorar, que agora o país está se inclinando para a direita e a população está se esclarecendo. Então, se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho um livro que eu escrevi, esse livrinho aqui, escrevi lá na década passada, e tem um capítulo, capítulo 5, só sobre isso aí, sobre alienação parental. Tem muito assunto interessante. Apesar do livro ser relacionado a casamento, eu falo muito sobre o problema da criação dos filhos, que é um grande transtorno, um grande problema hoje em dia, na vida moderna, é a criação dos filhos com essa sociedade que nós estamos vivendo aqui. E existem muitos especialistas, o Brasil é cheio de especialistas disso, doutor, aquilo, mas tudo pouca prática. Pessoas que só têm teoria, mas não têm prática. Ou não são pais, ou não viveram o que a gente viveu para criar filhos. Isso é uma coisa muito difícil. É um paraíso criar os filhos, mas é muito difícil. Exige sacrifício, renúncia, muita despesa, muita noite sem dormir. Não é fácil. Então, esses especialistas que tem no Brasil aí, que dão entrevista na Globo e no Jornal Nacional, na minha opinião, eles não sabem nada de criança, não criaram crianças, não sabem o que é enfrentar as crianças e acompanhar as crianças na escola. Não é assim que as coisas acontecem. Então, se você quiser um contato comigo, pode fazer inbox ou pelo e-mail dextravox@gmail.com. E eu tenho uma página no Facebook também, convido a todos a me adicionarem na página do Facebook. Lá tem muitos assuntos também, tem até um livro lá linkado ali. Inscreva-se nesse canal, aqueles que ainda não são inscritos, para mais pessoas compartilhem isso aí, que tomem conhecimento. Compartilhe com seus amigos, isso é muito importante. E obrigado a todos.